Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarquis. Essa é a aula de número 11 sobre o assunto chamado funções. Nós vamos começar agora a trabalhar com a função exponencial. Nas aulas anteriores, nós fizemos uma revisão sobre a parte de equações exponenciais. Agora nós vamos entrar na segunda parte do conteúdo, que é a parte específica sobre função exponencial. Quando chegar no final da aula, se você tiver gostado, não esqueça, deixe seu like, faça um comentário, aproveite para se inscrever no nosso canal, caso ainda não seja um dos inscritos, e ative as notificações. Semanalmente estamos postando novas aulas, novos conteúdos, assim você fica sabendo em tempo real quando essa aula sobe para o canal. Ok? Vamos à aula de hoje então. Quando nós falamos em função exponencial, nós temos uma expressão, uma função, em função de x. Então, por exemplo, nós sabemos que f de x é a mesma coisa que y. Então, falar f de x e falar y é a mesma coisa. Então, eu tenho uma variável y em função de uma variável x. Como a variável x está posicionada no expoente, ela recebe o nome de função exponencial. Muito bem. Nessa função exponencial, a letrinha a, ela simboliza a nossa base. Ela é a base da minha função. E existe uma condição muito importante em relação a essa tal base. Então, por exemplo, vamos admitir que aqui seja a reta dos números reais. Muito bem. Nessa reta dos números reais, nós vamos distinguir dois valores. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma exagerada um pouquinho. Mas nós vamos distinguir dois valores. O valor 0 e o valor 1. Quando nós falamos em função exponencial, o valor dessa base ela deve estar entre 0 e 1, ou ela deve estar acima de 1. Por isso que nós colocamos essa restrição aqui, para a base maior que 0 e diferente de 1. Ou seja, ou ela está entre 0 e 1, ou ela está acima de 1. Ela não pode, por exemplo, ser negativa. Ou seja, não faz sentido eu ter valor de base abaixo de 0. Também ela não pode ser 0, também ela não pode ser 1. Então, quando nós falamos numa função exponencial, consequentemente falamos em uma base, essa base ela tem valores restritos. Ou ela está posicionada entre 0 e 1, ou ela está acima de 1. Ela não pode ser 0, ela não pode ser 1. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação bem prática aqui, ó. Vamos colocar exemplos aqui. Quando eu falo em f de x igual a 2 elevado a x, a base é o nosso valor 2. E 2 é considerado acima de 1. Outro exemplo, eu coloco g de x igual a 1/5 elevado a x. A base vale 1/5. 1/5 é um número posicionado entre 0 e 1. Então, todas as vezes que nós formos trabalhar com uma função exponencial, a base tem que ser obrigatoriamente um valor entre 0 e 1 ou acima de 1. E esses dois intervalos é que vai nos dar a noção
da chamada classificação de uma função. Por quê? Porque quando a base dessa função estiver acima de 1, que é o nosso intervalo azul aqui, ó, funções cuja base vale mais do que 1. Por exemplo, f de x igual a 2 elevado a x. Quando a base for maior que 1, nós vamos ter uma função do tipo crescente. E quando a base estiver entre 0 e 1, que é o que acontece no intervalo verde, quando a base está entre 0 e 1, nós temos uma função do tipo decrescente. Vamos tentar entender um pouquinho mais sobre o conceito de ser crescente ou decrescente. Vamos diretamente ao primeiro gráfico. Olha só, eu vou marcar um ponto aqui, esse pontinho preto, e vou marcar esse outro pontinho vermelho. A mesma coisa aqui, eu vou marcar aqui um pontinho vermelho, vamos colocar ele aqui, e vamos marcar um pontinho preto aqui, ó. Muito bem. Vamos tentar entender por que do nome crescente e por que do nome decrescente. Quando você marca esse pontinho preto, você observa o seguinte. O pontinho preto vai me dar um valor em x e um valor em y. Ok? Muito bem. Aqui é a mesma coisa. Ele vai me dar um valor em x e, consequentemente, um valor em y. Já o pontinho vermelho vai me dar outro valor em x, outro valor em y. A mesma coisa no segundo desenho. Bom, marcando valores, esse resultado aqui, digamos que seja x1, esse resultado aqui, x2, y1, y2. Então, observe uma coisa. Quando eu passo de x1 para x2, quando eu vou de x1 para x2, o valor está aumentando. x2 é maior que x1. Perfeito? Ao passar de x1 para x2, a função passa de y1 para y2. Em outras palavras, à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Aumentando o valor de x, aumenta o valor de y. Isso é característico de uma função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o resultado y. Função crescente. No segundo caso, olha só que interessante. Eu tenho aqui o nosso valor x1, dando o resultado y1. O nosso valor x2, dando o resultado y2. Olha o que aconteceu. Ao passar de x1 para x2, o resultado aumentou, né? x2 é maior que x1. Acontece que o resultado y caiu. O y2 ficou menor que o y1. Em outras palavras, à medida que o x aumenta, o resultado y diminui. Isso caracteriza uma função decrescente. Quando eu aumento o x, o resultado aumenta, crescente. Quando o aumento do x dá resultados menores, decrescente. Bom,
Aí você deve estar pensando, pô, mas será que eu vou ter que a todo momento construir o gráfico para saber se ela é crescente ou não? A resposta é não. Basta você ver o valor da base. Quando o valor da base estiver posicionado entre 0 e 1, ela é decrescente. Quando o valor da base estiver posicionado acima de 1, ela é crescente. Vamos citar outros exemplos aqui. Vamos pegar uma situação bem tranquila. Quer ver? Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Eu vou e apresento a você o seguinte. F de x é igual a π elevado a x. Ora, nesse caso, a minha base vale π. π é a minha base. Muito bem. Nós sabemos que o valor de π corresponde a 3,14 reticências. Não importa quanto vale essas reticências. O que importa é que 3 é mais do que 1. Portanto, eu tenho uma base maior que 1. E se a base é maior que 1, a minha função certamente será do tipo crescente. E fim de papo. Eu não preciso desenhar a função para saber se ela é do tipo crescente ou decrescente. Basta eu verificar o tamanho da base. Perfeito? Vamos lá. Vamos fazer mais outro exemplo aqui. Vamos apagar aqui para a gente poder ter um pouquinho mais de espaço. Vamos lá. Vamos pegar um exemplo da letra B aqui, ó. Eu venho e apresento para você assim. H de x igual, abro parênteses, raiz de 2 menos 1, fecho parênteses, elevado a valor x. Perfeito? Muito bem. E eu quero que você diga se ela é uma função crescente ou decrescente. Ora, nós temos que lembrar o seguinte, que a raiz quadrada de 2, ela tem um valor aproximado aí de 1,4. Ora, se eu fizer raiz de 2 menos 1, eu terei 1,4 menos 1. E 1,4 menos 1 vai me dar 0,4. E 0,4 é um valor posicionado entre 0 e 1. É um valor que está aqui nesse intervalo verde, ó. Certo? Portanto, sem dúvida nenhuma, nós temos aqui uma função do tipo decrescente. Então, para você avaliar se a função é crescente ou decrescente, basta ver o tamanho da base. Entre 0 e 1, decrescente, acima de 1, crescente. Muito bem. Agora aqui uma observação muito importante que normalmente é pegadinha de prova, né? Muito cuidado com essa observação que eu vou fazer aqui, ó. Vamos dar um destaque para ela. Eu venho aqui e apresento uma função assim, ó. S de x igual a 2 elevado a menos x. E peço a você que classifique ela em crescente ou decrescente. Pessoal, se eu fizer essa pergunta numa sala com 10 alunos, 9 vão responder crescente. Eles não observaram que o x está elevado a expoente negativo aqui, ó. X é um expoente negativo, e no modelo da função, eu tenho que analisar com expoente positivo. Conclusão, a função é S de x, na verdade, ela é 1/2 elevado a x. Ora, a base 1/2, essa base 1/2, ela é um valor que está posicionado entre 0 e 1. Portanto,
Trata-se de uma função do tipo decrescente. Então fica ligado no tamanho da base. Mas para eu trabalhar com a base, eu tenho que ver se o expoente é positivo ou não. Se o expoente for positivo, beleza, olha o valor da base. Se o expoente for negativo, eu inverto a base, transformo o expoente em positivo e assim faço a análise. Ok? Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais sobre a função crescente e a função decrescente. Olha só. Ele coloca assim: construa o gráfico das seguintes funções. Então agora nós vamos trabalhar com a construção de um gráfico. Muito bem. Para nós construirmos um gráfico, nós vamos montar uma pequena tabelinha aqui que vai nos auxiliar para ter uma ideia do comportamento da função. A função dada por ele é y igual a 2x. Então, nós vamos fazer sempre essa continha aqui, ó. Y elevado a 2x. Ok? Muito bem. Uma das técnicas de construção de gráfico é você atribuir valores a x e calcular os resultados de y. Então, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou colocar assim, que os valores de x podem ser 3, 2, 1, 0 e menos 1. Eu coloquei aí 5 valores, mas quanto mais valor você der, mais preciso você vai ter a construção do gráfico. Então agora eu vou vir aqui, para cada valor de x, eu vou calcular o resultado do y. Por exemplo, no primeiro caso, eu vou calcular 2 elevado a 3, que é o primeiro valor de x. 2 elevado a 3 é 8. Agora eu vou calcular 2 elevado a 2, que é o segundo valor de x, que é 4. Agora eu vou calcular 2 elevado a 1, que é 2. Agora eu vou calcular 2 elevado a 0. Qualquer base elevada a 0 vale 1. E agora eu vou calcular 2 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que meio. Portanto, para cada valor de x, eu tenho um resultado em y. O primeiro resultado é 8, 4, 2, 1 e aqui um meio. Muito bem. A esse par de valores gera um ponto. Então eu vou dizer para você assim, que eu tenho ponto de coordenadas 3 e 8, que eu tenho ponto de coordenadas 2 e 4, que aqui o ponto tem coordenadas 1 e 2, aqui o ponto tem coordenadas 0 e 1, e aqui o ponto tem coordenadas 1 negativo, né? 1 negativo e meio. Muito bem. Agora eu vou pegar esses pontos e vou marcar no meu plano. Lembrando que esse plano é o plano chamado plano XY. A horizontal é o x. Cada pontinho desse é uma divisão, uma unidade. E eu começo marcando assim, ó. 3 na linha do x, 8 na linha do y. Vou marcar aqui o pontinho em vermelho. 3 na linha do x, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na linha do y. Então, o meu primeiro ponto seria o ponto de coordenadas 3 e 8. Seria esse ponto aqui, ó. Esse é o meu primeiro ponto, ó. 3 e 8. O segundo ponto é o ponto de coordenadas 2 e 4. Vou marcar ele aqui em azul. Na linha do x eu marco 2. 1, 2, 3, 4. Na linha do y eu marco 4. Então agora eu faço o encontro da linha do 2 com a linha do 4. Então aqui está o nosso ponto de coordenadas 2 e 4. E assim nós vamos fazer para todos os pontos. Vamos pegar o ponto verde agora aqui, 1 e 2. Então eu vou marcar aqui na linha do x, eu vou marcar o valor 1. E na linha do y eu vou marcar o valor 2.
Então, aqui está o nosso ponto de coordenadas 1 e 2. Agora, um ponto importante é o ponto de coordenadas 0 e 1, quer dizer, na linha do x é 0, na linha do y é 1, é esse pontinho preto aqui, ó. Então, já deu de perceber que a construção desse gráfico não será uma linha reta. Muito pelo contrário, ela é uma linha que vai fazer esse comportamento, ó. Ele vai subir, vai passar pelo pontinho preto, vai passar pelo pontinho verde. Desculpa, aqui está saindo um pouquinho fora da... A mão livre não é fácil desenhar isso daqui. Não ficou bom. Vamos lá de novo. No quadro a gente tem mais firmeza, a gente consegue fazer perfeitinho essa linha. Olha aí. Esse é o gráfico da minha função crescente. Por que ela é uma função crescente? Fácil de ver isso, ó. Muito fácil de ver isso. Para x igual a 1, o resultado deu 2. Para x igual a 3, o resultado deu 8. Então, à medida que eu vou aumentando o valor do x, os valores de y também vão aumentando. Isso caracteriza uma função crescente. Então, todas as vezes que você quiser construir o gráfico de uma função exponencial, basta você construir a tabelinha. Atribui valores para x, calcula os resultados do y, marca os pontos no plano e depois liga os pontos. Ok? Vamos para o caso da letra B. Vamos seguir a mesma linha de raciocínio. Vamos colocar aqui, ó, 3, 2, 1, 0, menos 1. Sérgio, precisa ser sempre esses valores? Não. O valor você atribui. Você tem liberdade de escolher os valores. Eu estou escolhendo 3, 2, 1, 0 e menos 1, porque eles são valores que ficam bem próximos. O gráfico eu consigo desenhar. Senão eu teria que ampliar muito esse gráfico. Muito bem. Então agora vamos tomar cuidado que a fórmula aqui mudou. Então agora é 1 meio elevado. Agora a função dada por ele é 1 meio elevado a x. Então o primeiro valor de x é igual a 3. Então vai ser 1 meio ao cubo. E 1 meio ao cubo é 1 oitavo. 1 meio ao cubo é 1 oitavo. O segundo valor é x igual a 2. Então eu vou ter 1 meio ao quadrado. E 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Próximo valor, x igual a 1. Então é 1 meio elevado a 1, que é o próprio 1 meio. Próximo valor é x igual a 0. É 1 meio elevado a 0, que vale 1. E o último valor é x igual a menos 1. Vamos fazer aqui, x igual a menos 1. Quando o expoente é negativo, eu tenho que inverter a base. Fica 2 elevado a mais 1, que vale 2. Então, essa nossa tabelinha vai ser 1 oitavo, 1 quarto, 1 meio, 1 e 2. Então, aqui nós vamos ter os pontos de coordenadas 3 e 1 oitavo, 2 e 1 quarto. Aqui é o ponto de coordenadas 1 e meio, 0 e 1, menos 1 e 2. Então, marcando alguns pontos no plano. Vamos começar por esse daqui, ó. Ponto 0 e 1. X igual a 0, y igual a 1. É esse ponto aqui, ó. X igual a menos 1, y igual a 2. X igual a menos 1, y igual a 2. É esse ponto aqui, ó. Aqui é 2 e aqui é menos 1. Perfeito? X igual a 3, y igual a 1 oitavo.
x igual a 3, y igual a oitava. É esse ponto aqui, ó. Então já deu de perceber que o nosso gráfico vai fazer algo do tipo assim, ó. Ela não pode encostar na linha do x, tá, pessoal? E observe uma coisa, à medida que o x aumenta, o valor do y vai caindo, certo? O y cai. Quando eu passo de 1 para 3, o x aumenta. O resultado vai passar de meio para 8, vai caindo. Por isso que nós consideramos uma função do tipo decrescente. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Bom, é claro que, normalmente, a não ser que você esteja no ensino médio, na primeira série do ensino médio, o professor pode até pedir para você construir o gráfico da função. Tá? Quando a gente está fazendo um vestibular, ou quando a gente vai fazer uma prova de concurso público, normalmente os gráficos já vêm desenhados. O autor da questão, ele quer saber se você sabe o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente. Normalmente esses gráficos vêm desenhados. Eu só fiz o gráfico, o desenho deles, para você ter uma noção de como que se constrói gráfico de função. Mas em prova de vestibular, e principalmente em prova de concurso público, jamais alguém vai pedir para você construir o gráfico. Ele vai sim dar as alternativas que você possa identificar o valor do gráfico. Tá bom? Legal. Vamos então para o nosso próximo item aqui. Então agora nós vamos começar a resolver um conjunto de questões que envolve exatamente esse conteúdo aí. Vamos lá. A primeira questão diz assim: considere a função f de x igual a 3x. Então vamos escrever ela aqui, ó. F de x igual a 3 elevado a x. Assinale a alternativa correta referente ao gráfico da função. Então vamos fazer o seguinte: antes de nós respondermos as alternativas, vamos analisar a função como um todo. Primeiro, o número 3 posicionado aqui é a minha base. E essa base, ela vale mais do que 1. Portanto, eu estou diante de uma função do tipo crescente. Então, com certeza, a minha função é crescente. Se eu for fazer um gráfico dessa função crescente, eu vou posicionar aqui a linha do x, aqui a linha do y, aqui a linha do x. Vamos fazer de forma direita aqui a linha do y e aqui a linha do x. Muito bem. Detalhe importante. Se essa função é crescente, o modelo dela vai ser assim. Sendo que esse ponto em destaque aqui é o ponto onde ela cruza a linha do y. Ora, esse ponto tem o x valendo 0. Quando x é 0, o valor do y será 3 elevado a 0. E 3 elevado a 0 é 1. Então, esse ponto tem coordenadas 0 para x e 1 para y. Esse é o gráfico da minha função. Muito bem. Ela é crescente porque para cada valor de x que aumenta, aumenta o resultado y também. Então vamos procurar quais são as alternativas que se encaixam nesse modelo. Na letra A ele fala assim: o gráfico de f de x é crescente. Perfeito. Já matou. Já que ele quer a alternativa correta é a letra A. Mas vamos ver por que as demais alternativas estão erradas. Na alternativa B ele fala assim: o gráfico assume valores negativos quando x é menor que 0. Muito cuidado com isso. Ele está te induzindo na resposta. X menor que 0 é esse intervalo vermelho.
Muito bem. Para valores de x menor que zero, o resultado do y continua sendo positivo. Então, para valores de x menor que zero, o resultado y continua sendo positivo. E ele falou que não, que assume valores negativos quando x é menor que zero. Não, o x pode ser negativo, mas o resultado do y é sempre positivo. Perfeito? Então essa alternativa está realmente errada. O ponto 03 pertence ao gráfico de f de x. Não. Quando x é igual a zero, o resultado do y é 1 e não 3. Então isso aqui está errado. O gráfico de f de x é côncavo para baixo. Não. A gente fala em concavidade quando nós trabalhamos com função do segundo grau. Função exponencial não tem concavidade. O ponto menos 1 e menos 3 pertence ao gráfico da função. Ora, ele está falando no ponto de coordenadas menos 1 e menos 3. Em outras palavras, eu vou considerar o x igual a menos 1. Vou fazer a continha. A fórmula é 3 elevado a x. Ou seja, é 3 elevado a menos 1. 3 elevado a menos 1 é 1/3. Então, quando x é igual a menos 1, o y vale 1/3. Então, esse valor aqui está errado, não é menos 3, é 1/3. Por isso, a alternativa A é a alternativa correta nessa nossa questão. Legal, né? Vamos lá, vamos seguindo em frente. Questão da banca CESP, ano 2019. Julgue o próximo item relativo às funções exponenciais. Vamos lá. As funções exponenciais f de x igual a 2 elevado a x e f e g de x igual a meio elevado a x são crescentes. E as suas imagens coincidem com o conjunto de todos os números reais positivos. Beleza. Então, vamos analisar essa informação. Bom, gente, primeiro, a função que ele me deu, f de x, é uma função do tipo 2 elevado a x. Como a base é 2, 2 é maior que 1, ela é uma função do tipo crescente. Já a segunda função, a função g de x, é meio elevado a x. Como a base é meio, eu tenho uma função decrescente. Porque todas as vezes que a base está posicionada entre 0 e 1, ela é do tipo decrescente. Então, só isso já seria o suficiente para a gente matar a charada. Ele diz que ambas são crescentes. Não. Uma é crescente e a outra é decrescente. Mas vamos falar um pouquinho sobre a tal imagem. Olha só. Aqui nós temos o eixo y e aqui nós temos o eixo x. Aqui nós temos o eixo y, aqui nós temos o eixo x. Muito bem. No primeiro caso, como a função ela é crescente, o gráfico dela é assim, ó. No segundo caso, como ela é decrescente, o gráfico dela é assim. Muito bem. Quando a gente fala na imagem, nós estamos falando na projeção do gráfico em relação à linha do y. Então, quando eu pego, por exemplo, esse pontinho vermelho aqui e jogo na linha do y, ele vai me dar um valor positivo. Se eu pegar esse ponto vermelho e projetar na linha do y, ele vai dar um valor positivo. Esses valores que acontecem na linha do y recebem o nome de imagem. Então, no primeiro caso, a imagem
será sempre maior que zero, será sempre positiva, porque quando você projeta a função na linha do y, sempre cai na parte positiva do eixo. E se você observar bem, a mesma coisa vai acontecer na decrescente. Cai na parte positiva, qualquer valor do gráfico que eu pegar vai cair na parte positiva. Então, nesse caso também, a imagem será sempre um valor positivo. Então, a questão que ele nos deu, ela só está errada quanto ao aspecto do crescimento. De fato, a primeira é crescente, mas a segunda é decrescente. Então, a afirmação feita por ele está errada. Eu nem precisaria ter analisado a história da imagem. Bastaria analisar o crescimento e o decrescimento. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão diz assim: as funções f de x e g de x se cruzam em um único ponto no plano cartesiano. Então, ele está afirmando que as funções se cruzam no único ponto do plano cartesiano. Assim, é correto afirmar que esse ponto é de abscissa 1/4 ordenada a 1/8, abscissa 1/8 ordenada a 3, abscissa 3 ordenada a 1/4, abscissa 3 ordenada a 1/8, abscissa 3 ordenada a 1/2. Bom, então, vamos fazer o seguinte. Primeiro vamos fazer uma situação aqui, ó. Vamos considerar aqui a linha do y e aqui a linha do x. Muito bem. A explicação que eu vou te dar serve para qualquer tipo de função. Vamos pegar um exemplo. Ó, suponha que a primeira função seja assim. E que a segunda função seja, por exemplo, assim. Então, eu observo uma coisa. As duas funções, elas estão se cruzando nesse pontinho I aqui, ó. Eu vou simbolizar pela letra I para fazer comparação com a palavra intersecção. Intersecção é o ponto onde as duas funções se cruzam. Então, aqui nós temos o valor do I, o ponto I, e esse ponto I, ele vai ter um valor de x e um valor de y. Um valor de x e um valor de y. É isso que o meu exercício está pedindo. X é conhecido como sendo abscissa, que a gente simboliza assim. E o y é a chamada ordenada, que a gente simboliza assim. Todas as vezes que você for estabelecer um ponto, você vai colocar um par de valores xy. O valor de x chama-se abscissa. E o valor de y chama-se ordenada. Achar o ponto de intersecção é o mesmo que dizer onde as funções se cruzam. Então agora eu paro e penso assim. Gente, vamos pegar um exemplo bem prático. Para que duas pessoas possam se encontrar fisicamente, é necessário que elas estejam no mesmo lugar. Duas funções se encontram no momento em que elas ficam iguais. Para que eu ache o ponto de intersecção de duas funções, não importa quais são elas, pode ser reta com reta, pode ser reta com parábola, reta com exponencial, exponencial com reta, não importa.
Todas as vezes que eu quiser encontrar o ponto de intersecção, é só eu igualar as fórmulas das funções. Conclusão. F de x é 2 elevado a menos x. G de x é 8 elevado a x menos 4. Então, nós estamos diante de uma equação exponencial. Por isso que as aulas anteriores a essa de funções foram aulas sobre equação exponencial, porque eu utilizo o conceito da equação na resolução das funções. Então, agora nós vamos resolver essa equação exponencial. De que maneira que eu faço isso? Ora, como o lado esquerdo está na base 2, eu vou transformar o 8 em base 2. Nós sabemos que 8 é 2 ao cubo. Então, no lugar do número 8, eu escrevo 2 ao cubo. Ora, o expoente 3, ele vai multiplicar tanto o x quanto o 4. Então, eu vou ter 2, eu vou ter o valor 2 elevado a 3x, porque 3 vezes x é 3x, e 3 vezes 4 é 12. Como as bases são iguais, então eu estou autorizado a cortá-las. Então eu tenho menos x igual a 3x menos 12. Passo 3x para cá, vai ficar menos x menos 3x igual a menos 12. Então nós temos que menos 4x vale menos 12. Em outras palavras, o x vai ser menos 12 dividido por menos 4. Isso vai dar resultado 3. Em outras palavras, a minha abscissa é 3. Então, esse pontinho aqui vale 3, ó. 3 da linha do x. Ah, mas eu preciso saber o valor do y. Não importa. Você escolhe uma das funções e calcula o valor do y. Ó, por exemplo, a função f de x é 2 elevado a menos x. Então, você diz que y é 2 elevado a menos x. Acontece que o y é 3. Então, vai ficar 2 elevado a menos 3. Quando o expoente é negativo, eu inverto a base e passo ele para um expoente positivo. Portanto, isso aqui vai me dar 1/8. Portanto, o valor de y é 1/8. Então, esse valor de y, essa ordenada y, vamos marcá-la aqui, vale 1/8. Então, o ponto I tem coordenadas 3 e 1/8. E nós vamos achar isso na alternativa letra D de dado. Perfeito? Sempre que eu quiser saber ponto de intersecção, eu pego as duas funções, igualo e resolvo. Ao igualar, eu vou achar o valor de x. Tendo o valor de x, obrigatoriamente eu vou ter o valor de y também. Tranquilo, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, deixa seu like, faz um comentário, aproveita para se inscrever no canal e ative as notificações. Na próxima aula, nós daremos continuidade ao estudo das funções exponenciais. Fique com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.